Haddad, você no Ministério da Educação e agora na Fazenda, você tem demonstrado aí a relevância dos indicadores. Indicadores são maneiras de você ver a realidade. O Brasil, do ponto de vista econômico, ele tá preso a um conjunto de indicadores hoje para acompanhamento da economia, que é exclusivamente o mercado financeiro. Como é que está a Selic, como é que está o superávit. Não se analisam externalidades positivas de investimento público. Se você tivesse que... E o resultado das políticas públicas tem que ser medido pela prova do pudim. O que acontece na ponta com os diversos setores. Eu sei que é meio em cima assim, mas se você tivesse que pensar em indicadores fundamentais que ainda não foram desenvolvidos, que indicadores que seriam relevantes para você para ver o resultado da política econômica sobre a situação econômica e dos cidadãos? Olha, eu acredito, até eu encontrei na Índia com o Stiglitz, e o Stiglitz me deu o último livro dele. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas eu sei do que se trata. É mais ou menos o que deve ser medido, o que vale a pena medir, né? Querendo dizer, chamar a atenção para aquilo que não é medido em economia. Sabe? A gente mede muita coisa e não mede muitas outras mais relevantes para o bem-estar da sociedade do que costumeiramente se vê. Né? Na saúde, por exemplo, eu ouvi a palestra dele lá, por isso que eu sei do que o livro se trata. Ele deu uma palestra sobre o livro. E ele dizia o seguinte: na saúde, o que você mede? Você mede a doença. Você não mede a saúde. Você mede quantos remédios a população tomou, você mede quantos dias internados a paciente ficou, quer dizer, quantos dias na UTI ele ficou. Tudo isso aí está medido no PIB, tudo isso aí é PIB crescendo. Mas, na verdade, o que a gente tem que medir também é assim, o quanto de bem-estar nós geramos por aquilo que não se fez. A cirurgia que não foi feita, o remédio que não precisou ser tomado, e assim vai. Então, existem coisas na economia que não estão sendo medidas e que precisam ser medidas. No meio ambiente, é flagrante. Aliás, tem um paralelo muito grande com a saúde. Né? O meio ambiente é outra coisa. As externalidades negativas sobre o ambiente não estão sendo medidas. É isso. Então, você falar, o PIB está crescendo, mas um custo ambiental cujo passivo vem se acumulando há anos, sem que se tenha uma conta de quanto nós estamos devendo para a natureza para repor os recursos naturais que estão sendo consumidos de maneira desenfreada. Então ele falava de recursos naturais que não são renováveis. Então, nós estamos queimando esses recursos e nós não estamos colocando em nenhuma contabilidade que eles vão desaparecer. Então, esse desafio de medir bem na economia, o Fernando Horta aqui, nosso amigo historiador, acaba de perguntar isso, olha, a qualidade do emprego que está sendo gerado, né? É relevante verificar qual a qualidade desse emprego. E ele notava, com razão, de que, embora o desemprego tenha diminuído, na verdade, aumentaram os pedidos de seguro-desemprego, o que significa que mais gente está recorrendo ao seguro-desemprego, e a informalidade aumentou. Então, isso obviamente, um subproduto da desaceleração da economia produzida pela política monetária restritiva. Haddad, eu lembro quando teve o aumento do salário mínimo no governo Lula, um estudo do IPEA mostrando que 50 e tantos % dos lares que tinham aposentados e pensionistas, eles eram arrimo de família. Ou seja, se for fazer uma conta correta, isso significou economia na saúde, porque a família estava melhor alimentada e tudo, melhoria na educação, porque as crianças entraram mais tarde no mercado de trabalho, melhoria na segurança, porque ficaram menos suscetíveis. Será que não é esse o medo que se tem das estatísticas, de poder legitimar um aumento do salário mínimo e dos gastos da Previdência, por exemplo? Não, que tem uma coisa, a gente falava
há pouco sobre isso, né? Uma coisa é o dado, a outra coisa é a análise do dado, né? E as análises, muitas vezes, não são feitas de maneira com o distanciamento que a ciência exige, né? Porque, às vezes, envolve um interesse, às vezes envolve um interesse concreto, e aí cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Na verdade, o papel da academia, ao contrário o papel da economia é tomar distância, né, dos interesses particulares e produzir conhecimento numa área complexa que é a área das ciências sociais, a área das humanidades. E queira ou não queira, Nassif, por mais matemática que a gente inclua na economia, dos modelos matematizados, nós estamos falando de uma ciência humana, nós estamos falando de uma área que tem uma zona de indeterminação muito grande ainda. Não estamos falando de uma ciência. Aliás, todas as ciências, as ciências que a gente chama de ciências duras hoje, já tiveram seu momento de muita indeterminação e incerteza, né? Eu mesmo que acabei tendo que estudar antropologia biológica para escrever meu último livro, fui visitar o debate dos biólogos pré-Darwin e era uma enorme confusão, antes que um sujeito colocasse de pé um ovo de Colombo, né? Que é como é que se dá o processo de evolução. Mas antes disso, era tanta ideia que circulava, tantas escolas, que era muito difícil você chamar a biologia do começo do século XIX de ciência dura. Mas ela vem se tornando uma ciência cada vez mais dura à luz da enorme contribuição que a tecnologia, a ciência deram. As humanidades não estão nessa fase, nem a economia está. Sim, muito menos.